Agora sim, hein? Simbora pro vídeo, galera! E saibam que nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre guerra cultural, empoderamento e vou dar a minha opinião a respeito, mas isso tudo só depois da vinheta. Pode ser que para você seja algo novo, ou quem sabe você pode até crer que a guerra cultural é balela, um mito ou exagero, mas infelizmente ela é real, pessoal. E algo que começou como uma inclusão aqui e outra ali, passou repentinamente a ser algo obrigatório, tanto que o Oscar em breve exige a presença da etnia e ideologia para permitir que o suposto filme possa concorrer ao prêmio. Caso você ainda seja um desses valentes telespectadores que ainda acompanham o evento das estrelas, você testemunhou o favorecimento da academia para com o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, pois embora conte com a maravilhosa Michelle Yeoh e a mesma ter levado o Oscar de melhor atriz, superando o impecável trabalho de Angela Bassett em Wakanda Forever, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo não é uma obra merecedora de estatueta, quiçá de estatueta alguma na verdade, né? Essa é uma prova de que os próximos concorrentes ao Oscar poderão levar o prêmio por favorecimento à ideologia e etnia, não pela excelência mostrada na telona, seja em efeitos, roteiro ou atuação, porque para a atualidade esses são elementos ultrapassados que devem ser superados. As obras atuais não estão focadas no talento, mas sim na quantidade de seguidores em mídia social, cor e gênero, deixando o talento em segundo ou terceiro plano, ou quando são lembrados. A guerra cultural é um conflito ideológico e social que está longe de acabar, e esses grupos com visões de mundo diferentes à visão de milhões buscam a imposição de valores, crenças e narrativas na sociedade que está velha demais para entender seus conceitos modernos. Essa guerra ocorre por meio de fortes estratégias de influência mediática onde, segundo eles, a vontade de seus seguidores é a nova voz de Deus. E o pior é que não é apenas na mídia, né? Porque a disputa alcançou a educação e as redes sociais, junto a outras esferas culturais. Se mantém assíduas à sua batalha, espalhando sua mensagem em livros, filmes, séries, palestras e onde mais for acessível a eles. Caso não saibam, a guerra cultural tem suas raízes na teoria marxista e na escola de Frankfurt, que enfatizaram a importância da cultura e da ideologia na transformação social. Posteriormente, ganhou popularidade na década de 90 nos Estados Unidos, quando conservadores e progressistas entraram em conflitos sobre questões culturais, religiosas e políticas. Veja a poderosa Disney Company, por exemplo. Ela decidiu aderir à guerra, ficando ao lado da ideologia e arrumou briga com o governador da Califórnia sobre o assunto. No mundo atual, não existe um ponto neutro, ou você é de extrema direita ou você é de extrema esquerda. Simples assim, não há um lugar para expressar uma legítima opinião ou sequer esboçar uma ideia sem se intrometer nessa guerra, infelizmente. Os grupos envolvidos na guerra cultural buscam incansavelmente influenciar a opinião pública, moldar narrativas e impor suas ideias como dominantes, ignorando totalmente qualquer ensinamento anterior, incluindo o ensinamento de seus pais algumas vezes. Eles utilizam táticas como apropriação simbólica, desfigurando uma obra já estabelecida e criando algo que é repudiado pelo grande público, porque embora lutem todos os dias, o mundo ainda é povoado pelo estilo antigo. Nem todos desejam se modernizar, o que faz essas obras não passarem de chacotas, simplesmente por serem a adaptação atrapalhada de uma má ideia de pessoas inexperientes no assunto. Mas quando algo assim acontece, a tática do cancelamento cultural é permitida na guerra, e muitos acabam sendo injustiçados, infelizmente. Mas ainda assim, existem outras armas como a censura, a disseminação de desinformação e construção de estereótipos negativos sobre os oponentes. A disputa em torno da representação de minorias na mídia, como LGBTQIA+, e pessoas de diferentes etnias é forte. E essa insistência desmedida faz com que muitas pessoas acabem não dando mais atenção ao que está sendo dito, fazendo surgir a ignorância e deixando muitos guerreiros e guerreiras dos direitos da esquerda descontentes com esse público ou rotulando os de extrema direita. Muitos debates sobre políticos de imigração e refugiados são feitos, independente da mídia, e tais visões opostas sobre inclusão e segurança sempre estão em pauta.
Nessa guerra, as controvérsias sobre o ensino de religião em escolas públicas e o uso de símbolos religiosos em espaços públicos são sempre abordados, gerando disputas entre grupos religiosos e seculares sobre questões éticas, como aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo. Representação histórica em museus, monumentos e livros didáticos buscam destacar diferentes perspectivas e sempre acabam gerando conflitos. Igualmente, as discussões sobre a remoção ou preservação de estátuas de figuras históricas controversas. Outras estratégias dessa guerra são as polêmicas envolvendo censura ou desmonetização de conteúdos em plataformas online, dado ao uso da liberdade de expressão, que acaba por ser ofensiva para um ou para outro grupo. Espalhar desinformação para influenciar a opinião pública e polarizar discussões também é feita com o intuito de ofender um dos lados. A guerra cultural é um fenômeno complexo que reflete as tensões e mudanças sociais na sociedade. É importante buscar o diálogo, mas a compreensão não é mútua e o respeito há muito caiu por terra, infelizmente. E mesmo que entre os diferentes grupos para promover a coesão social e construir um ambiente mais inclusivo e plural aconteça um dia, é fato que sempre haverá uma batalha a ser travada, porque o ser humano pensa diferente. Agora, falando do empoderamento feminino, não devemos esquecer que esse é um conceito fundamental na busca por igualdade de gênero e equidade social, goste você ou não. Mas o grande problema nesse conceito é que a guerra cultural está enraizada nela também, modificando e confundindo sua real intenção. Primeiramente, o empoderamento feminino possui seus fundamentos filosóficos, mostrando como ele promove a autonomia, a liberdade e a justiça para as mulheres. É necessário entender que o empoderamento feminino é um processo que visa fortalecer as mulheres, concedendo-lhes o poder de tomar decisões, exercer controle sobre suas vidas, adquirir autonomia e participar ativamente da sociedade, sendo figuras de destaque no mundo, seja em negócios, atividades esportivas ou apenas como líderes familiares. Enfatizar a importância do empoderamento para enfrentar desigualdades e superar estereótipos do gênero é importante para a sociedade, onde prova que seus talentos devem sim ser notados. Explorar como o feminismo é um dos pilares do empoderamento feminino, buscando a igualdade entre gêneros em todos os aspectos sociais, políticos e econômicos, leva à liberdade e à autonomia sem dúvida, porque a ideia é destacar como o empoderamento visa garantir às mulheres a liberdade de escolha, permitindo-lhes decidir sobre suas vidas, corpos e carreiras sem coerção ou opressão. Contudo, nos últimos tempos, estamos vendo uma forma exagerada e deturpada de afirmar o empoderamento, porque as mulheres que passamos a ver em produções cinematográficas apenas possuem a ideia, mas não são capazes de realmente cativar o público-alvo com o que é mostrado. As obras atuais são incapazes de mostrar como o empoderamento busca corrigir as injustiças históricas e reconhecer o valor e as contribuições das mulheres na sociedade, onde atacam ferozmente o que chamam de patriarcado, tentando apagar ferozmente algo solidificado pela história. E como fazem? Elas se mostram inabaláveis, agressivas, dominadoras e altamente inteligentes. Não que as mulheres não sejam, pois são inteligentes sim, e é a sua sensibilidade que as faz diferente dos homens. A mulher que querem apagar é sensível, protetora, vulnerável e delicada, o oposto do que a doutrina atual tenta forçar goela abaixo. Um fato inegável é que as mulheres amadurecem mais cedo que os homens e muitas vezes conseguem bancar uma família sozinha e ainda assim não perdem seu jeito mulher de ser. Quiçá querem destruir o mundo e aniquilar até o último homem. Algumas mulheres da atualidade preferem deixar o charme e a arte da sedução de lado, onde tentam de forma falha carimbar que ser empoderada é ser arrogante, feroz e autodidata, forte fisicamente e mentalmente, além de não ter a mínima vontade de ser mãe e achar desnecessária a ideia de gerar uma família. Você pode até dizer que o tempo e o mundo mudou, e as mulheres sempre lutaram por seus direitos, mas não se esqueçam que a mulher é forte por natureza, já que homem algum nesse mundo aguentaria carregar uma criança em seu ventre por 9 meses e sequer aguentariam a dor de um parto. Quem dirá acordar várias e várias vezes noite adentro para alimentar a criança,
ou esperar o filho ou a filha chegar tarde da noite em casa, e mesmo depois de tudo isso, ainda conseguem arranjar forças para sorrir e lidar com os obstáculos diários sem amaldiçoar o mundo. Deixando de lado as mulheres, delicadas, românticas, carinhosas e dedicadas, a atual indústria dos filmes se esqueceu que a beleza atrai olhares de admiração dos homens e mulheres, que uma gentil atitude é capaz de acalmar o mais furioso dos corações e que a maternidade garante a permanência do amor no mundo, algo que de forma hipócrita o amor é criado e não exercido como deve ser. Outro grande problema é o copia e cola referente à personalidade das personagens, pois todas se repetem, a única coisa que muda é o rosto e nada mais. As mulheres são fortes, não têm fraqueza e são incapazes de falhar, já que são aparentemente perfeitas, o que não é de fato. O ser humano é falho e todos nós estamos fadados ao fracasso em algum momento na história de nossas vidas. Queremos as mulheres empoderadas, como na época de Ellen Ripley, de Aliens, o Resgate de 1986, onde a atriz Sigourney Weaver é Ellen Ripley, uma heroína icônica e destemida, conhecida por sua coragem e determinação em enfrentar criaturas alienígenas mortais. Ela desafia estereótipos do gênero ao ser uma líder forte e protetora. Outra empoderada é Sarah Connor, de O Exterminador do Futuro 2, o Julgamento Final, de 91. Uma heroína vivida pela atriz Linda Hamilton, uma heroína que é uma mãe corajosa e resiliente, preparada para enfrentar qualquer desafio para proteger seu filho do futuro apocalíptico. E o que dizer sobre Princesa Leia de Star Wars, não é? Porque essa clássica heroína possui lutas com sabres de luz, guerras e políticas em todas as galáxias de seu currículo. A gêmea de Luke Skywalker é um centro de conhecimento, força e legado, mostrando constantemente que sabe muito bem se cuidar sozinha. Leia é icônica no mundo da cultura pop e foi fundamental para que a franquia Star Wars tivesse mais representatividade ao longo dos anos. Também temos Diana Prince, a Mulher Maravilha, que veio direto de Temícera e tornou-se uma das personagens mais inspiradoras da cultura pop. Ela é uma figura frequente desde os anos 40, nos quadrinhos da DC, e foi ela a porta de entrada para várias das super-heroínas de hoje. Mulher Maravilha é uma das personagens mais fortes do universo no qual está inserida, e inspirou milhares de mulheres a lutarem pelos seus próprios direitos. Talvez você não conheça ou se lembre, mas há uma outra princesa guerreira na cultura pop, e ela se chama Xena, oriunda de uma série de TV exibida entre 95 e 2001. Xena mostra com toda a delicadeza necessária como uma princesa de verdade deve lidar com pessoas que tentam dizer como uma representante do povo deve agir. E por último, temos Clarice Starling, de O Silêncio dos Inocentes, de 91, que foi vivida pela grande Jude Foster, e sua personagem é uma jovem agente do FBI que quebra barreiras e desafia preconceitos de gênero enquanto investiga o psicopata Hannibal Lecter. Ela é uma personagem inteligente e determinada que se destaca na resolução de crimes. Essas personagens são grandes exemplos de mulheres empoderadas que marcaram época nos filmes das décadas de 80 e 90, inspirando muitas pessoas ao redor do mundo. E então surge a pergunta: por que não aprenderam com elas? E eu digo que a indústria as conhece muito bem, mas preferem a ignorância a manter algo que julgam obsoleto e sem importância, já que não são 100% capazes de transmitir uma nova mensagem ao mundo. A atual forma de transmitir força é agressiva e ofende uma grande parcela de pessoas que não concordam com o novo estilo de empoderamento que deve ser seguido, menos ainda com a aceitação da igualdade de gênero. E lembrando que o mundo inteiro não é contra a igualdade para com todos os povos e gêneros, mas nem todos estão prontos para a guerra cultural ou dispostos a enfrentar toda essa política que apenas faz barulho nas redes sociais e não tem coragem de agir contra o que exigem melhorias. No resumo da ópera, o empoderamento feminino transmite a mera busca por igualdade do gênero. É um conceito filosófico que procura promover a justiça, a liberdade e a autonomia para as mulheres. Ao entender seus fundamentos e aplicar práticas para promovê-los, podemos construir uma sociedade mais justa, inclusive a igualdade, onde todas as pessoas têm a oportunidade de desenvolver seu potencial plenamente, independente do gênero. Mas, infelizmente, a guerra cultural deturpa essa ideia e confunde a mente de muitos. Mas e vocês, galera? O que acham disso tudo?
Manda aqui nos comentários a opinião de vocês e se curtiram o conteúdo, se inscrevam no canal para mais conteúdo.